4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação dinâmica para você, em nome de Unimar, a Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Menino de 6 anos é baleado acidentalmente na perna esquerda pelo próprio avô, no César de Almeida. Daqui a pouco você vai ter os detalhes. Ministério Público investiga superfaturamento na Câmara Municipal de Marília. O presidente Damasceno assinou o contrato. Uma data que não pode passar em branco. 60 anos do Colégio Bezerra. Estamos no dia de alerta à epilepsia. É preciso levar informação à população. Imposto de renda. Falta um mês para a entrega da declaração. E a maior parte dos contribuintes ainda não entregou exatamente a declaração. É preciso cuidado para não deixar para a última hora. O MAC empata com o União Barbarense e é rebaixado para a 4ª e última divisão do futebol paulista. E ainda como destaque você vai ter o mercado de trabalho, expectativa de criação de novas vagas, inclusive agora na Páscoa. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Mesmo com a recessão da economia, a carga tributária continua pesadíssima contra os brasileiros. A arrecadação federal em fevereiro teve seu melhor resultado em 3 anos. E no mês anterior, o resultado também tinha sido positivo. Impostos, contribuições e outras receitas federais somaram mais de 105 bilhões de reais em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2017. Alta de 10,67%, já descontada a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Somados os valores dos 2 primeiros meses deste ano, o governo arrecadou mais de 260 bilhões de reais, o melhor resultado para o período desde 2014. Segundo a Receita Federal, os efeitos da retomada da atividade econômica e os pagamentos de refis, o programa de parcelamento de débitos tributários, ajudaram no bom desempenho na arrecadação. Esse é o melhor fevereiro dos últimos 3 anos, está em linha com a retomada da atividade econômica. Isso é importante porque nós estamos aí restabelecendo o patamar de arrecadação que tínhamos antes do período recessivo. Indicadores econômicos como produção industrial, as vendas de bens e serviços, o crescimento da massa salarial devido à retomada dos empregos e principalmente o valor em dólar das importações influenciaram no resultado positivo. A indústria é a maior importadora. Então, sempre que nós temos um aumento do volume em dólar das importações, significa que a indústria está demandando mais, está importando mais. Quando a indústria está importando mais, significa que a atividade está sendo incentivada no setor industrial, a produção está sendo incentivada no setor industrial. Por quê? Porque lá na ponta, no consumo, tem um consumidor demandando bens que são produzidos. Então, fique atento porque realmente a carga tributária está pesadíssima. O que a população cobra é a reversão de tanto dinheiro em prol exatamente dos próprios brasileiros. E falando sem imposto, dia 30 de abril termina o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. De quase 30 milhões de declarações esperadas, a Receita Federal confirma que cerca de 7 milhões já foram enviadas. O nosso convidado, Ruberley Rocha Machado, delegado do Conselho de Contabilidade do Estado de São Paulo. Ruberley, boa noite. Boa noite, Zé. Bem, a data mantida não será prorrogada mesmo. É 30 de abril, é isso, Ruberley? A data de entrega é o último dia útil do mês de abril. E há vários anos essa data não se é alterada, o que para nós é muito bom, que acaba colocando um regramento
declarante com a questão de preparar e prestar as informações de forma antecipada. Bem, quem tem que declarar o imposto de renda? Quem tem que enviar a declaração? Vamos lá. Nós temos duas situações, a obrigação de pagar o imposto e a obrigação de entregar a declaração. Todo aquele contribuinte, pessoa física, que recebeu rendimentos do trabalho, assalariado ou não, rendimentos como profissional liberal, rendimentos de aluguéis, que nós chamamos de rendimentos tributados acima de R$ 28.559. Esta é a primeira regra. A segunda, recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40 mil. Por exemplo, recebeu uma doação dos pais, uma herança, mesmo que sem oneração, sem tributos, mas tem que fazer a declaração. Efetuou ganho de capital, vendeu um imóvel com ganho, um veículo com ganho, efetuou ganho em mercados de ações e, por fim, ter propriedade, um conjunto de bens e direitos superior a R$ 300 mil. Então, essas são as principais condições de obrigatoriedade para o imposto de renda 2018, ano calendário 17. Quem perder o prazo, paga a multa. Sim, a multa, a partir do encerramento do prazo, ela pode chegar a 20% do imposto devido e nunca inferior a R$ 165,74. Em relação ao ano passado, alguma alteração para o ano base que teremos agora a entrega? Nós temos aí a novidade do CPF para a criança a partir dos 8 anos de idade e acreditamos que para o próximo ano serão as crianças terão que ter seu CPF também. Uma novidade que já está disponível neste programa, mas por enquanto na condição de opção, e a Receita Federal ela começa a melhorar o banco de dados dela de forma estruturada com um conjunto de informações, por exemplo, se você tem veículo, o número do Renavan, se você tem imóvel, o número do cadastro dele na prefeitura, o número da matrícula no cartório, a área de construção deste imóvel, enfim, ela começa a ter mais informações para fazer um melhor acompanhamento da vida do contribuinte. Sempre há alguma dúvida por parte do contribuinte. Qual é a principal, Ruberley? O que a gente percebe no dia a dia são com relação às despesas que dão direito à dedução. Por exemplo, despesas com escola, despesas médicas, planos de saúde, dependentes. Em linhas gerais, essas são as que mais causam dúvida no contribuinte. Alguma orientação de forma especial para que realmente não fique nenhuma dúvida, para que o contribuinte prepare a sua declaração com tranquilidade? Estar com todos os documentos em mãos. Primeiro passo, se ele é empregado, os informes de rendimentos da fonte pagadora, o informe de rendimento dos bancos, se ele tem imóvel locado, o informe de rendimentos das locadoras, se ele é empresário, informe de rendimentos da empresa, onde ele teve o Prolabore e a distribuição de lucro, que é um rendimento isento, fez alguma operação de troca de veículo, as notas fiscais de compra de veículos, recibos de venda, enfim, todos os documentos que ensejaram movimentação no patrimônio. Em relação às despesas, é importante estar com o documento que comprove a realização e o pagamento, por exemplo, a nota fiscal e o recibo correspondente. Fica como dica, sugestão, faça a transferência bancária, faça o pagamento em cheque, porque o alto volume de despesas médicas já é um indicador de retenção em malha. E, vez ou outra, o fisco pede para fazer a comprovação de forma clara desses pagamentos. E a única maneira que se faz é através de cópias de cheque e transferências bancárias. Bem, movimento nos escritórios de contabilidade. Agora, na virada do mês, a tendência é aumentar no mês de abril? Olha, nós já começamos a trabalhar no imposto de renda desde 1º de março. Tem aí um crescimento em relação ao movimento de trabalho, mas pelo planejamento, pela programação, nós acreditamos que vamos passar esse imposto de renda com uma certa tranquilidade. Bem, em termos do Conselho Regional de Contabilidade do Estado, mais algum destaque, mais alguma orientação?
Olha, o governo federal implantou em janeiro de 2018 uma novidade que pode trazer prejuízo para vários declarantes, para vários contribuintes, que é a declaração de movimentação em espécie. Imagina vocês, Henrique, que vende um veículo e recebe R$30 mil em dinheiro. Vende parte de um imóvel e recebe uma importância superior a R$30 mil. No mês seguinte, você tem que informar a Receita Federal dessa declaração. Recebeu honorários profissionais neste valor. Então, para que essas pessoas, tanto pessoa jurídica como pessoa física, que recebam importâncias igual ou superior a R$30 mil, fiquem atentas e façam essa declaração, que ela é apresentada mensalmente. E a não apresentação gera penalidades e as multas são caras. Muito bem. Obrigado, Ruberley Rocha Machado, delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. E o governo federal está cortando 2 bi do orçamento. Quem vai sofrer a consequência, é claro, é a população. O orçamento do país funciona como as contas de uma família. São previstas as receitas, o que vai entrar a cada mês, e as despesas, o que vai ser gasto para deixar o lar em funcionamento. Com as contas do governo é o mesmo. Como algumas receitas previstas para este ano dependem de alguns projetos que estão no Congresso, o governo teve que bloquear parte dos gastos previstos para este ano, que podem ser liberados caso a entrada desses recursos se confirme no decorrer de 2018. Um desses projetos é aquele que muda a forma de recolher impostos das empresas. Atualmente existem 54 setores no país, como por exemplo o de imóveis, que pagam entre 2,5% e 4,5% sobre a receita bruta da empresa, ao invés de recolher 20% sobre a folha de pagamento dos funcionários junto ao INSS. O governo quer reduzir este número para apenas 4 setores, entre eles o de comunicação. Com isso, o governo fez mais um bloqueio no orçamento deste ano, de R$2 bilhões, que se soma ao valor bloqueado no mês passado, que foi de R$16 bilhões e 200 milhões. A cautela do governo também diz respeito a outro projeto em andamento no Congresso, o da privatização da Eletrobras. Além dos bloqueios, o governo está remanejando R$1 bilhão para usar na intervenção federal na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. O crédito para o Rio, que vai ser uma medida provisória, ele está em elaboração, né, por enquanto, na Presidência da República, que é o solicitante desse crédito, vai vir para o Ministério do Planejamento e aí será encaminhado para o Presidente da República fazer a publicação. O prazo disso, tudo está correndo o mais rápido possível, né? Só que depende de alguns fatores. Eu imagino que no começo da semana que vem, né? Mas se ainda der essa semana, se não, no começo da semana que vem. Verdade, 2 bi cortados, quem vai perder é a população. Destaques do momento. Segunda instância rejeita recurso de Lula por unanimidade no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Mas, por enquanto, Lula não pode ser preso. Até dia 4 de abril, quando o habeas corpus de Lula será julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, Lula não poderá ser preso. Ministro da Fazenda Meirelles deixará a Fazenda para trabalhar na candidatura. Ele quer sair candidato à presidência da República. Banco Central limita a taxa cobrada na compra feita com cartão de débito. Isso vai começar a valer para valer mesmo no segundo semestre. Juro médio do crédito livre sobe 42,2%. O juro do cartão de crédito aumenta para 244% ao ano. E INSS está cortando 7 de cada 10 benefícios do auxílio-doença. A perícia rigorosa está acontecendo. Prêmio da Mega Sena acumula e deve chegar a 30 bilhões. Dívida do governo federal cresce para 3,5 trilhões.
3,5 trilhões a dívida do governo federal. Cerveja terá que informar ingrediente no rótulo, determina a Justiça. São destaques do momento. Daqui a pouco você confere uma data que não pode passar em branco. O Colégio Bezerra está completando 60 anos de história na educação para Marília e região. Menino de 6 anos é baleado de forma acidental na perna esquerda pelo próprio avô. O fato aconteceu no bairro César Almeida. E também saúde, estamos na data de alerta à epilepsia. É preciso levar informação à população. E o rebaixamento do BAC para a 4ª e última divisão do futebol paulista. A gente volta já já.